Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na santa e gloriosa paz do Senhor? Faço votos que sim. Aqui estamos nós no canal Locutor Inácio Dias e eu já peço para você deixar o seu like, seu comentário, compartilhar. E se não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Vamos promover ainda mais a palavra de Deus para que ela chegue aos corações, para que ela chegue a todas as nações. Nós temos mais uma mensagem. E eu tenho certeza que essa mensagem vai mudar a sua vida, consequentemente mudar a sua história. Não porque seja eu o pregoeiro, o palestrante aqui, não. Mas porque o Deus que eu sirvo está neste momento, nesse lugar. Então você vai receber algo do céu. E guarde no seu coração da melhor forma possível. Abra o livro de Deus, a Bíblia Sagrada. No livro do Gênesis, capítulo 15, versículo 1, está escrito assim, ó. Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo o perigo e lhe darei uma grande recompensa. Deus disse para Abraão: não tenha medo. Vamos falar sobre o medo. O medo, todo mundo sente medo. Se você disser, não, eu não tenho medo de nada, aí eu vou ter que indicar para você certamente um consultório de um psiquiatra, porque todo ser humano que se preza tem medo. Nós temos medo. Eu tenho medo, claro que eu tenho medo. O que a gente não pode deixar acontecer é que o medo adquira proporções gigantescas que chegue a se tornar um pavor. Aí ele perde o controle. Aí nós perdemos o controle total. Todos nós temos medo. Eu não estou falando de qualquer homem aqui, não. Estou falando de Abrão ou Abraão, pai da fé. E ele teve medo. O anjo do Senhor foi até ele e disse que ele teria um filho, que sua descendência seria incontável como as estrelas do céu. Ele já tinha 100 anos de idade, sua esposa 90. É claro que ele duvidou, ficou com medo, e já foi colocando a lógica humana diante de tudo aquilo, como a gente sempre faz. Quando temos um problema, a gente corre para a ciência, para a matemática, para todas as ciências exatas e analisamos. Não, o produto final diz que é impossível. E quem foi que disse que Deus precisa da lógica humana para nada? Se fosse assim, ele seria limitado e não seria Deus. Deus não precisa da lógica humana para absolutamente nada. Nada. Então, abra seus olhos, guarde essas palavras no seu coração, porque Deus tem falado para você constantemente através desse canal. E não vai ser diferente hoje. Abraão teve medo, e quando Deus percebe que Abraão teve medo, que Abraão quase que duvidou, vamos dizer assim, ele chega para ele, pega ele pelo braço e diz assim: conte aquelas estrelas no céu. Você será capaz de contar aquelas estrelas no céu? E é claro que ele disse que não. Então Deus fala para ele: assim vai ser a sua descendência. E Abraão voltava para a tenda, feliz da vida. Mas aí os anos se passavam, dia após dia, mês após mês, e é claro, continua a dúvida, a expectativa, e o ser humano não foi programado para esperar. É uma coisa que o ser humano não sabe fazer, esperar. E Abraão se desespera mais uma vez. E Deus, na sua sabedoria suprema, na sua benevolência, arrasta Abraão novamente. Arranca ele de dentro da tenda e diz: olha, os grãos de areia dessa praia. Será que você seria capaz de contar quantos grãos de areia tem aqui? Então, assim vai ser a sua descendência. E Abraão voltava animado da vida. Mas olhava para sua mulher, os anos se passavam e ela ficava cada vez mais velha. O costume das mulheres já tinha cessado, a menstruação nessa faixa etária. Impossível a mulher menstruar. Então Abraão se desesperava, mas toda vez que ele tinha esse medo, toda vez que ele pensava assim: meu Deus, eu não vou conseguir. Aí então ele lembrava das estrelas e saía e contava as estrelas. Aí ele lembrava da areia na praia e contava. E lembrava que não podia contar os grãos de areia. Olha, Deus deixou um recurso para Abraão. Toda vez que ele tivesse medo, toda vez que ele duvidasse, ou toda vez que ele achasse que estava demorando demais para chegar à sua bênção, ele tinha um mecanismo que ele podia acionar. E da mesma forma você também. Eu sei que você tem esperado por algo na sua vida e ainda não aconteceu, talvez 5, 10, 15 anos
E a essa altura do campeonato você já está desesperado sem saber que caminho, que postura, onde ficar, se fica ou se vai. Mas deixa eu te dizer algo. Continue contando as estrelas. Algo vai acontecer e Deus prometeu para você, Ele não vai te frustrar em hipótese alguma. Ele não vai te frustrar. Abraão precisou contar as estrelas porque Deus entendeu que a fé de Abraão estava oscilando, estava balançando, e a qualquer momento ele poderia entregar as armas. Tome muito cuidado com o que estava acontecendo com Abraão, o medo. O medo é a ferramenta mais eficaz de Satanás. É o medo que aciona, que bloqueia, é o medo que faz com que a nossa fé fique sufocada. Quando há medo, Deus não pode fazer nada. Quando há medo, a fé, ela não prevalece, ela não se sobressai. Então, cuidado com o medo. Você precisa entender que em qualquer segmento da sua vida, o inimigo ele vai plantar essa semente. O inimigo ele vai acionar esse mecanismo na sua vida para inibir você, para travar você, lhe amarrar, impedir que você chegue ao ponto que você precisa chegar. Ele vai fazer isso como ninguém. Ele vai usar o medo. Jesus alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E depois despediu antes os seus discípulos, disse que pegasse o barco e fosse na frente. E logo em seguida ele se despediu daquela multidão quase incontável. E Jesus subiu e foi orar. E orou aproximadamente de 10 a 12 horas ininterruptas. Olha quanto tempo. A gente mal consegue orar 10 minutos e fica impaciente. Se você disser a mim que ama orar, se você disser a mim aqui que, nossa, como é maravilhoso orar, eu até vou fazer que estou acreditando em você, mas vou te dizer algo. Não é fácil. É essencial, é primordial orar. A oração é a única forma que nós temos. A única forma que nós temos é a oração de falar com Deus. A única forma. Sem oração a gente não consegue se comunicar com Deus. Deus tem N formas, N maneiras, inúmeros recursos de falar conosco. Ele pode falar, claro, no versículo do livro santo, na placa de um carro, na estampa de uma camisa, no muro pichado com alguma mensagem, na palavra de um irmão, na boca do irmão. São N formas que Deus tem de falar conosco, mas nós só temos uma, e é exatamente assim, orando. Mas Jesus orou por 10, 12 horas, e já era muito tarde, já estava muito escuro, não dava para ver um palmo diante do seu nariz. E o mar estava revoltado, o mar estava indignado, sacudindo aquela frágil embarcação. E os discípulos estavam com medo ali dentro, né? De repente, eles veem uma luz. É isso mesmo que eles viram, uma luz. Tanto que confundiram aquilo com um fantasma. O que mais se confunde com fantasma é uma luz, né? Algo branco, né? Como se fosse um lençol, mas eles viram uma luz. Sabe por quê? Mas como ver uma luz numa escuridão daquela, uma penumbra total, não dava para ver um palmo do seu próprio nariz? Jesus orou tanto que o Espírito, a glória do Senhor estava nele. Ele brilhava. E quando todos os viram, é um fantasma, e começaram a se desesperar. E ele disse, que é isso? Muita calma nessa hora. Será que vocês esqueceram de mim? Não conhecem mais minha voz? A gente convive diariamente. Que é isso, minha gente? Estou só contemporaneizando aqui para você entender melhor. Aí Pedro diz, se você é Jesus, diga para eu andar sobre as águas e ir até você. Aí ele diz, venha. E quando ele diz venha, o interessante disso tudo é que Pedro não analisa. Eita, isso aqui é água, deixa eu ver se eu encontro água com pés ou não. Quando ele diz venha, Pedro sai do barco imediatamente, coloca o pé na água e sai caminhando sobre as águas, ofendendo e desafiando a lei da física. E Pedro vai, olhando para Jesus. Mas tem um momento que um vento bate no rosto de Pedro. E quando o vento bate, ele sente um medo.
E quando ele sente o medo, aquela fé que fez ele caminhar sobre as águas é anulada, é suspensa, porque ele duvidou, não era para ele estar ali, aquilo era impossível de acontecer. Foi o medo. E o inimigo utilizou o medo também ali, a ferramenta eficaz que ele tem, o medo. Pedro ficou desesperado e começou a afundar. Aí Jesus vai, estende a mão e levanta ele e coloca eles no barco. Perceberam? Você entendeu como a ferramenta do medo é eficaz? Como o inimigo usa o medo? Ele está usando o medo contra você nesse instante. Contra você nesse momento. Ele está usando o medo para que você esmoreça, para que você fique fraco, para que você tranque a porta do quarto, se esconda lá no cantinho, apague a luz, não queira ver ninguém, não queira comer, não queira tomar um banho, que você se entregue, que deixe a depressão, a ansiedade tomar conta do seu ser. Isso são ferramentas do inimigo. A trilha acabou, estou voltando. Eu gosto de pregar com uma trilha de fundo. Você vai ter desafios na vida sempre. Isso é fato. Isso é fato. Agora, tenha fé. Deus vai fazer. Deus é especialista em virar o jogo. Ele não vai te decepcionar jamais. Não vai. Acredite. No tempo de Deus, no tempo que Ele determinou, Ele não se atrasa. E não é nenhum equívoco ou uma coincidência se acontece naquela data. Você já reparou? Veja que dado interessante. Você já reparou que as coisas de Deus, elas acontecem de repente? Um estalar de dedos, às vezes, é de, poxa, mas não tinha nada pronto para isso. Ora, Deus já vinha mexendo as peças do tabuleiro, do quebra-cabeças, do jogo de damas de xadrez, enquanto você nem percebia. Acredite, Deus ele vai fazer por você. Deus ele é absoluto e coisas maravilhosas ele vai realizar na sua vida. Agora eu vou orar por você. Feche seus olhos. Justo e eterno Deus, a mensagem de hoje falou de fé, mas falou também do seu opositor maior, o medo. Aquele que tem medo, o Senhor não pode agir. E eu peço que nesse instante, onde estiverem ouvindo essa mensagem, assistindo esse canal, o teu Espírito Santo entre, a tua unção, a tua Shekinah, chegue naquela localidade, naquele endereço, e tire do coração toda incerteza, toda dúvida, que são provenientes do medo, e se coloque uma fé genuína, a fé de todo aquele que sabe que esperando vai alcançar. Senhor, tira esse teu filho que está encarcerado na prisão da ansiedade, da angústia. Ele que está vivendo dias terríveis de tribulação, com síndrome do pânico, não quer ver ninguém. Limpa a alma dele, sara a alma dessa pessoa, porque a medicina já falhou, a psiquiatria já falhou, a psicologia já falhou, a ciência já falhou. Mas Tu és um Deus de providência, e eu creio, Senhor, que a partir de agora, Tu estás removendo o medo da alma dessa pessoa e colocando, substituindo por uma fé, por uma vontade, por uma certeza, por uma esperança que algo vai acontecer no tempo que tem de acontecer. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gostou da mensagem de hoje? Deixe seu comentário, compartilhe, deixe seu like. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se já é inscrito, indique o canal para mais pessoas. Deus abençoe você.